Se você teve um PlayStation 2, você já ouviu esse som. Ele não significava apenas um erro, ele significava medo. Essa tela não aparecia apenas por uma simples sujeira no disco ou por um desgaste comum no leitor. Ela surgia quando o sistema decidia te rejeitar. O motivo disso é muito mais perturbador do que parece. E hoje eu vou te mostrar por que o PlayStation 2 foi projetado para te assustar. O ano era 2000. O mundo tinha acabado de sobreviver ao bug do milênio. E nas salas de estar, uma caixa preta e monolítica prometia o futuro. Ligar um PlayStation 2 não era apenas apertar um botão. Era um ritual. O design seguia uma filosofia de minimalismo extremo. Linhas duras, ângulos retos, uma estética frequentemente comparada ao monolito de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aquilo não parecia um brinquedo, parecia um artefato. E no Brasil, esse artefato era quase inalcançável. No auge do lançamento, um PlayStation 2 importado podia custar mais de 10 salários mínimos. Não era um presente. Era um investimento familiar. Ter um PS2 significava status e uma responsabilidade enorme. Quando você ligava, ele te recebia com elegância, cubos brancos flutuando, um som etéreo. Tudo ali foi desenhado para transmitir calma. Mas esse santuário era frágil. Bastava um disco não autorizado pelo sistema, uma região incompatível ou uma falha na autenticação e o azul morria para que o vermelho nascesse. A tela de boot do PS2 não era um vídeo. Ela era renderizada em tempo real pelo OSD-Sys. O OSD-Sys é o shell gráfico encontrado na ROM. Ao ligar o console, ele escaneava o memory card. Cada torre branca representava um jogo salvo. A altura e a densidade variavam conforme seus dados. Ou seja, ligar o PlayStation 2 era olhar para um reflexo digital da sua própria jornada. No centro disso tudo estava o Emotion Engine, uma das arquiteturas mais ambiciosas da sua geração. Mas para proteger essa complexidade, existia um porteiro implacável, o Mecaco. Ele validava a mídia procurando uma assinatura física no disco, o Wobble, além do código de região. Se essa validação falhasse, o código simplesmente não era executado e alguns erros poderiam ser exibidos. O Disk Read Error indicava falha mecânica, laser cansado ou até disco sujo. Era chato e burocrático. Já com a tela vermelha da morte, era diferente. Ela surgia quando o console rejeitava a natureza do disco. A Sony poderia ter escolhido qualquer cor, mas escolheu o vermelho. Um vermelho agressivo, associado a perigo, falha crítica e interrupção forçada. Não era um aviso, é um choque. E então vem o som. Camadas de ruídos industriais, vento artificial, ecos metálicos. O sistema não está apenas informando, ele está criando um desconforto. Você sente que violou algo que não devia. Esse medo era amplificado pelo preço. A tela vermelha meio que significava: talvez você tenha estragado algo caro demais para consertar. E era aí que começavam as gambiarras. O PS2 era virado de cabeça para baixo, inclinado em livros, apoiado em caixas, qualquer coisa que parecesse ajudar o disco a girar. Havia também a famosa cirurgia do laser, onde se ajustava o trimmer para reduzir a resistência elétrica e aumentar a potência do laser além do limite seguro. O leitor até voltava a funcionar, mas temporariamente. Depois disso, as chances de queimar de vez eram grandes. Não podemos esquecer também que num país onde um único jogo original podia custar o equivalente a um salário mínimo, a pirataria não foi exceção. Foi, na verdade, o que ajudou a popularizar o PS2. Mas a pirataria tinha um custo físico. Os discos de baixa qualidade exigiam mais esforços do laser e podiam desgastar o leitor mais rapidamente. E para isso, a tela vermelha era o lembrete constante de que sua diversão podia encerrar a qualquer momento. A boa notícia é que hoje a gente não precisa mais passar por esses problemas para a gente se divertir. O R36S resolve com tranquilidade esse trauma.
Ele roda toda a biblioteca do PlayStation 1 com desempenho sólido, além de PSP, Nintendo 64, Dreamcast e vários outros sistemas retrô. É um console portátil de verdade que cabe no seu bolso, com tela IPS de 3.5 polegadas, boa fidelidade de cores e sem qualquer dor de cabeça com laser, leitor ou tela vermelha. Ele usa um sistema Linux otimizado com armazenamento suficiente para você jogar mais de 15 mil jogos clássicos e modernos. Você pode também conectar o portátil e jogar com um controle físico que você já tenha por aí. O link oficial do R36S está aí abaixo na descrição e se tiver aparecendo um ícone na tela é só clicar. Não perca essa oportunidade porque esse portátil está com um preço muito bom no momento. 20 anos depois, a tela vermelha deixou de ser apenas um erro técnico e virou linguagem estética. Hoje, ela é constantemente resgatada por projetos de analog horror e vídeos experimentais que exploram o medo do erro, da falha e da rejeição digital. O analog horror não copia a tela vermelha porque ela é bonita. Ele copia porque ela é desconfortável, porque ela quebra a ilusão de controle. A tela vermelha da morte não pede ajuda, não explica, não orienta. Ela simplesmente aparece e te impede de seguir em frente. Em uma era onde sistemas modernos escondem falhas, reiniciam sozinhos e pedem desculpa com mensagens amigáveis, a tela vermelha do PS2 fazia o oposto. Ela escancarava o erro, ela te confrontava. Ela te fazia sentir culpa. Por isso ela funciona tão bem no horror contemporâneo. Ela representa o momento em que a máquina deixa de ser neutra e passa a ser hostil. Não é um monstro, não é um demônio. É apenas um sistema dizendo não. A tela vermelha da morte virou o símbolo de uma época em que a tecnologia ainda tinha personalidade, ruído, falhas visíveis e consequências. Uma época em que ligar um console podia gerar ansiedade real. Eu sou o Alves e peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like neste vídeo. Deixe aí nos comentários também qual foi o jogo que você estava tentando rodar quando viu a tela vermelha pela primeira vez. Te vejo na próxima inicialização. E que ela seja azul, não vermelha.